e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos narra em Gênesis capítulo 25, a partir do seu versículo 19, sobre as gerações de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele era um homem de 40 anos de idade, quando ele se casa com uma mulher por nome de Rebeca, que a Bíblia diz que era estéril, ela era impedida de gerar. A Bíblia nos ensina, querido, que Isaac, ele tinha pelo menos duas atitudes a ser tomada a respeito desta situação, que traria constrangimento e dor para a vida de Rebeca. A primeira atitude que Isaac poderia tomar era de pegar a serva, a ama de Rebeca, e se deitar com esta ama, para que ele tivesse filho, para poder continuar a tua linhagem. A segunda coisa que Isaac poderia fazer, que traria constrangimento e dor para Rebeca, era simplesmente dar uma carta de divórcio para ela e se casar com outra, pelo fato dela não poder gerar. Mas a Bíblia nos narra, querido, que ao invés de Isaac ele tomar qualquer tipo de decisão, mesmo amparado pela lei, a Bíblia diz que Isaac resolveu orar insistentemente ao nosso Deus durante 20 longos anos, para que o Senhor entrasse com providência e mudasse aquela situação. E o motivo pelo qual, querido Isaac, ele se pôs a orar durante todos esses anos, é porque ele amava a Rebeca. E nós entendemos que quando nós amamos, nós não abrimos mão de qualquer maneira. Quando nós amamos, irmãos, ainda que seja impossível, nós acreditamos na mudança, nós acreditamos no milagre. Ainda, querido, aquele que ama, ele não abre mão, ele prefere pagar o preço e pedir a Deus para mudar a situação, do que abrir mão daquilo que ama. E nesta noite o Senhor está falando: se você ama alguém, se você está orando por alguém, não pare de orar, porque eu continuo sendo Deus do impossível, eu continuo fazendo milagre, eu continuo abrindo porta, eu continuo trazendo aquilo que está faltando, eu continuo fazendo tudo porque eu continuo sendo Deus. A Bíblia diz que Isaac ora. 20 anos após, a Bíblia diz que o Senhor abre a madre de Rebeca. E tendo Deus querido agora aberto a madre de Rebeca, a Bíblia diz que ela fica grávida de gêmeos. O texto, querido, nos narra que agora a Rebeca, grávida de gêmeos, estava acontecendo uma luta, estava acontecendo uma guerra dentro dela, porque a Bíblia diz que os dois meninos estavam degladiando entre si. E a Bíblia diz que o que acontecendo desta forma com a Rebeca, a Bíblia diz que ela vai até o Senhor e pergunta: Senhor, se sou assim, por que está acontecendo desta forma? Em outras palavras, Rebeca estava perguntando para Deus: Deus, se a bênção vem do Senhor, se o milagre foi o Senhor que fez, se foi o Senhor que abriu a madre, por que eu estou sentindo esse desconforto? Por que eu estou sentindo tanta dor? Porque Rebeca, irmãos, é exatamente como alguns crentes do século 21, que entende que as bênçãos do Senhor, que aquilo que o Senhor dá, não acrescenta dor. E de fato, isso é uma grande verdade, porque em Provérbios capítulo 10, no teu versículo 22, deixa muito claro que as bênçãos do nosso Deus, ela enriquece e por sua vez não acrescenta sofrimento algum. Só que entenda uma coisa, querido, que antes da bênção, antes do propósito, nós temos que passar pelo processo. E o processo, crente chora. No processo, crente sente dor. No processo, crente tem noites não dormidas. No processo, a gente pensa até, querido, em desistir. Mas só que quando tomamos posse do propósito, aí, querido, tudo muda. E o que me chama a atenção é que o nosso Deus, Ele escolheu aquilo que é mais ilustrativo, que é mais identificador, que mostra o processo
e mostra o resultado do processo, que mostra o resultado do processo, que é a dor do parto. Segundo os estudiosos, a dor do parto é a pior dor que existe, irmãos. Segundo os estudiosos, a dor do parto parece que está quebrando alguns ossos dentro da mulher. Eu não sei se eu estou pregando aqui, mas eu estive com a minha esposa, querido, dentro da sala de parto. E eu vi, querido, enquanto ela fazia força, eu vi a cara de desespero, eu vi a cara de dor. Mas quando Duda nasceu, aquela dor, querido, deu lugar a uma paz danada. Quando ela segurou Duda nos braços, aquele choro de tristeza, deu lugar a um choro de alegria. Aquele momento, querido, de sofrimento, deu lugar a um momento de paz tamanha. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando aqui desde o começo, que vai passar, irmão. Deus está falando que desde o começo, que essa prova aí não é para sempre, meu irmão. Deus está falando desde o começo que isso aí não vai durar direto. Isso aí é só um momento. Eu não sei se você acredita, mas a Bíblia diz em Salmo 35, o choro dura a noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã, meu irmão. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,17 que esta leve e momentânea tribulação que você está passando não é para vergonha, não é para morte, mas vai resultar em ti um peso excelente de glória que você não vai comparar com o tempo em que você sofreu. Aleluia! A Bíblia diz em Salmo 34, versículos 19 e 20: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor vai te livrar. E no 20, querido, ele fala assim: ele vai preservar todos os seus ossos. E a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos o Senhor vai deixar ser quebrado. Eu não sei se você está entendendo, mas você já passou por ventania e você está de pé. Eu não sei se você está entendendo, mas o vento está soprando e você continua inteiro. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente falando mal de você e você continua adorando. Sabe por quê? Porque quem te guarda não dorme, quem te guarda não cochila, quem te guarda está contigo a todo tempo. Aleluia! Fala pro seu irmão, quando o processo do propósito está chegando, aguenta esse deserto que Canaã estava ali. Aleluia! A Bíblia diz que ela sente. E agora, voltando para a palavra, ela chega para o Senhor e o Senhor responde para ela: mulher, eis que 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, porém o maior servirá ao menor. Percebe, querido, que aqui quem falou não foi o homem, quem falou foi Deus. Aleluia. Percebe que quem falou aqui, que quem prometeu aqui não foi o homem, que quem prometeu foi Deus. Aleluia. E se Deus ele prometeu, ele vai arrumar uma situação para poder fazer com que o que ele falou aconteça. E se Deus falou que vai acontecer, ele vai ocasionar uma cena para que aquilo que ele falou aconteça. Só que a Bíblia diz que, tendo Deus falado, chega o tempo de Rebeca ela dar a luz. E a Bíblia diz que quando Rebeca dá luz, a Bíblia diz que o teu primeiro filho ele sai ruivo, com o seu corpo coberto de pelo. E a Bíblia diz que por causa do seu aspecto físico, por causa da sua aparência, ele recebe o nome de Esaú, que por sua vez significa vermelho. Mas a Bíblia diz que quando Esaú estava terminando de nascer, a Bíblia diz que ele vê a mãozinha do seu irmão agarrada ao seu calcanhar. E a Bíblia diz que por causa desta atitude desse irmãozinho, ele recebe o nome de Jacó, que por sua vez significa aquele que agarra ao calcanhar, ou aquele que luta contra Deus. Logo entendemos, irmãos, que Jacó, ele não nasceu enganador. Jacó, ele não nasceu trapaceando. Jacó, ele não nasceu 7-1. Mas isso tudo Jacó se tornou convivendo com a mãe dele dentro de casa. Oi, irmão, vou falar no nome de Jesus, amém? Porque vamos entender que tudo começa dentro de casa, não é verdade, irmão? Educação vem de colégio, irmão? Vem da onde? Caráter vem de colégio, irmão? Vem da onde, irmão? Respeito vem de colégio, irmão? Vem da onde? Vem de casa. Os irmãos concordam comigo nisso, né? E a Bíblia diz que estava acontecendo algo terrível dentro daquela casa. E o que estava acontecendo
terrível. A Bíblia diz que Isaac, ele amava a Esaú, por Esaú ser varão de caça, e ele saborear das caças que Esaú fazia. E a Bíblia diz que Rebeca, ela amava a Jacó. Observe aqui, querido, que a Bíblia não fala que Isaac, ele amava mais a Esaú do que Jacó. A Bíblia diz que ele amava a Esaú e ponto. A Bíblia não fala que Rebeca amava mais a Jacó do que Esaú. A Bíblia diz que Rebeca amava a Jacó e ponto. Ou seja, havia por sua vez desde já uma divisão dentro daquela casa. E a Bíblia diz que por Rebeca, ela amarra a Jacó, ela transformou Jacó naquilo que Jacó se transformou. Aleluia. Porque, como eu disse, educação, caráter e respeito vem da onde? Vem de berço. Amém, irmãos? E quando eu lembro disso, querido, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar, irmãos. Irmãos, minha mãe criou 7 filhos. Minha mãe amava todos os filhos de toda, igual por igual. Só que ela tinha um jeito peculiar de nos corrigir, irmão. Não é, Arminda? Você lembra disso? Lembra disso, Maurício? Lembra disso, Rogério? E teve uma situação comigo, mais que rapidamente, vamos voltarmos à palavra. Um dia, a minha irmã Kátia, ela sempre foi uma menina esperta, sempre foi uma menina, como diz no mundo, descolada, né? E minha mãe, infelizmente, ela tem uma dificuldade na leitura. E um dia, Kátia, minha irmã, irmãos, ela foi reprovada no colégio, estava com o boletim todo vermelho. O que Kátia faz, juntamente com a minha irmã Linda? Vem correndo na frente. E Kátia chega para minha mãe: mãe, passei de ano. Aí minha mãe, feliz da vida, abraçou, beijou e tudo. Eu falei: legal. Aí depois quem chega com o boletim todo azul? Eu. Mãe, passei. Como é que você passou esse boletim todo azul? Kátia passou todo vermelho. Irmão, eu tomei uma surra naquele dia. Foi uma surra naquele dia que eu fiquei calado e falei: Deus está na tua mão. Aí um dia, passou-se um dia, a professora de Kátia chama a mãe no colégio. E mãe entregar, e aí a professora entregar um bilhete na mão de Kátia. O que é que eu fiz? Corri na frente: deixa comigo, disse. Aí levei: mãe, a professora de Kátia pediu para a senhora aparecer lá no colégio. Minha mãe foi. Quando minha mãe chega, a dona Elsa: Reinaldo é um excelente aluno. Reinaldo é um exemplar aluno, mas a sua filha Kátia, dona Elsa, a sua filha Kátia está precisando, dona Elsa, tomar um pouco de juízo. Tomar um pouco de juízo. Aí o que acontece? Aí a professora fala de Kátia, mãe vem batendo em Kátia desde o colégio até em casa. Naquele dia eu não ri não, amém, irmão? Mas depois eu ri, né? Mas enfim, é questão de educação. Cada pai educa da maneira que tem que ser educado, não é verdade, irmão? Porque quem cria só é os pais, não é verdade? Quem bota comida na mesa são os pais, não é verdade? Então nós devemos respeito aos nossos pais, amém, irmãos? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem a face da terra. Mas só que Rebeca, ela fez errado. Ela criou por sua vez um caráter, ela deformou na verdade o caráter de Jacó. E por que eu digo que ela deforma o caráter de Jacó? A Bíblia diz que um dia, querido Esaú, ele agora sai. Eu não contei a sua do pastor Valdeci, nem de Rogério, não vou contar a sua não, cara. Mas enfim. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz que agora ela deforma o caráter, como eu disse. O que acontece? A Bíblia diz que um dia Esaú sai para caçar, que ele era perito em caça, né, irmãos? E nisso que Esaú sai para caçar, Esaú não foi feliz naquele dia. E a Bíblia diz que agora Esaú está voltando desanimado, de cabeça baixa para casa. E a Bíblia diz que nisso que ele está voltando sem a sua casa, de cabeça baixa para casa, ele sente o cheiro da comida que Jacó estava fazendo. E a Bíblia diz que com aquele cheiro da comida ele chega e fala assim: meu irmão, deixa eu comer do seu guisado. Jacó mais que rapidamente vira: eu só se deixo comer do meu guisado se você me vender a sua primogenitura. A Bíblia diz que Esaú, cansado por não ter dado certo aquele dia, a Bíblia diz que ele simplesmente abre mão de toda a bênção que Deus tinha para dar para ele. Ele abre mão de toda a promessa que Deus tinha para dar para ele, porque um dia não deu certo na tua vida. Deus está falando aqui nesta noite: pode um dia não dar certo, mas amanhã vai dar. Amanhã pode não dar, mas depois da manhã vai dar. O Senhor está falando
Bíblia diz que agora Isaac chama o meu filho Esaú e fala: Esaú, faça uma casa, faz um guisado gostoso para que eu coma e te abençoe. A Bíblia diz que ele acredita que Esaú, mais que rapidamente, ele pega as armas e sai para caçar. Só que a Bíblia diz que Rebeca, ela estava ouvindo que Isaac e Esaú estavam conversando. E a Bíblia diz que ouvindo, agora ela chega para Jacó e fala: meu filho, o seu pai mandou o seu irmão ir buscar uma caça, fazer um guisado para que ele coma e o abençoa. Faz o seguinte, vai ali no quintal, pega um cabrito, vamos fazer um guisado para o seu pai comer e te abençoar. Aí a Bíblia diz que Jacó vira para ele e fala: mãe, eu sou diferente do meu irmão, meu pai vai perceber. Ela vira: faz o que eu estou te mandando. Se cair uma maldição, que caia sobre mim. A Bíblia diz: mãe, o meu irmão é varão cabeludo, eu sou varão isso. Faça o que eu estou te mandando. Você vai colocar a roupa do seu irmão, você vai colocar pelo do seu irmão, e você vai fazer o que eu estou te mandando. E a Bíblia diz que ele fez. E quando ele fez dessa forma, ele foi até o pai e levou o guisado para o pai comer. E a Bíblia diz que comendo, quando ele chega, a Bíblia diz que Isaac fala assim: ó, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Sabe aquela mentira bem contada? Parece verdade? Sabe aquela coisa que inventam de você que parece que não tem saída mais? Aleluia. A Bíblia diz que ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Chega perto aqui para eu te cheirar. Jacó chegou ainda. Chegou Jacó, fez, aconteceu, comeu e derramou todas as bênçãos de Abraão sobre a vida de Jacó. Só que esta atitude que Rebeca teve, ao invés de trazer paz para casa, trouxe ódio entre os irmãos. Essa atitude que Rebeca teve, ao invés de unir a casa dela, trouxe desunião dentro da casa dela. Porque a Bíblia diz que quando Esaú chega na casa e vai falar com o pai, a Bíblia diz que Esaú fala assim: eu não sou problema, bênção para me abençoar não. E a Bíblia diz que o ódio se aplacou de Esaú para Jacó. E o que Jacó teve que fazer? Fugir de dentro de casa. Deus está falando aqui, meu irmão. Deus está falando tremendamente aqui, irmão. Não entra na frente de Deus, não estraga os planos de Deus, não, irmão. Não entra na frente de Deus, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer, irmão. Se estiver demorando, descansa teu coração que Ele vai fazer, meu irmão. E tem gente que entra na frente de Deus, atropela tudo e atrapalha dentro da tua casa. Tem gente que entra na frente de Deus que Ele acaba trazendo confusão para dentro da tua casa. O Senhor está falando: entrega o teu caminho a mim, confia em mim, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou trabalhar, deixa que eu sei como agir, deixa que eu sei o caminho, deixa que eu sei como falar, deixa que eu sei como trabalhar. Para de entrar